Graça e paz, igreja, amém? Glória a Jesus. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Que alegria ter a oportunidade novamente de estar aqui, trazendo um pouco daquilo que Deus tem tomado conta do meu coração, tem ministrado em minha vida. E eu sempre gosto de começar a palavra dizendo: se prepare, abra o seu coração, abra a sua mente, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai te tocar, Ele vai transformar quem eu e você, quem nós somos, para que nós possamos sair daqui diferente de como nós chegamos. Essa palavra, ela vai ser uma palavra que ela vai vir de encontro com todos nós, nos confrontando. Mas não pense que o confronto é ruim, porque ele cura, ele liberta, ele transforma. Então apenas esteja preparado, apenas esteja preparada, porque hoje não vai ser uma noite comum. Hoje vai ser uma noite onde o Senhor vai fazer com que você saia daqui com uma visão diferente, com uma unção diferente, com uma sabedoria diferente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glória a Deus. É muito interessante quando nós estamos sensíveis em ouvir a voz de Deus, em querer ter uma proximidade, uma intimidade maior com a presença dEle. Porque quando nós temos mais intimidade, nos mínimos detalhes, Deus vai ministrando em nossas vidas. Por isso que é muito importante, quando nós fazemos jejum, quando nós buscamos e fazemos a leitura da palavra diariamente, quando nós acordamos no nosso dia e começamos a ter uma vida de intimidade, de busca pela presença com um devocional, orando, agradecendo pelo dia. Porque quando mais intimidade nós temos com Deus, mais sabedoria nós temos. Quanto mais intimidade, mais as nossas orações são feitas com um propósito, com um fundamento, com um sentido. E hoje o Senhor vai nos ensinar uma lição poderosíssima, que vai transformar a nossa forma de orar e de pedir as coisas para o Senhor. Nós servimos um Deus que Ele ouve as nossas orações, amém? Amém, glória a Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas súplicas, Deus ouve o nosso clamor. Deus, Ele se preocupa com aquilo que nós estamos passando, com aquilo que nós clamamos a Ele: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, me leva a tal lugar, faz tal coisa na minha vida, opera em tal área. Deus nos ouve. A Bíblia mesmo fala que Deus ouve os nossos pedidos, que aquele que pedir e for do agrado, da vontade de Deus, vai se concretizar, vai acontecer. E é interessante que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia nos mostra que Deus responde sempre que nós o clamamos, sempre que nós o pedimos. E Ele se importa com todos os nossos clamores, Ele se importa com as nossas vidas, independente de como nós somos e como nós estamos. Deus não ouve apenas o pastor, Deus não ouve apenas um líder, Deus não ouve apenas quem é da intercessão. Deus ouve todos nós, independente das nossas falhas, dos nossos erros, independente das nossas dificuldades, independente das nossas limitações. Mas há um princípio espiritual que muita gente se esquece na hora de fazer um pedido e uma oração a Deus. Esse princípio é que nem toda resposta de Deus é sinal de aprovação. Às vezes Deus responde para te ensinar, para me ensinar. Ou seja, o que isso significa? Tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Ele se agrada? Ele está de acordo? Não. Nós temos os nossos pedidos que talvez sejam emocionais, pela nossa emoção, pelos desejos da nossa carne, talvez para saciar o nosso ego. Mas tem uma chave poderosa nisso. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós pedimos. Deus, um exemplo: Deus, eu quero ser um pastor.
Mas será que eu estou disposto a passar pelo processo até que eu me torne um pastor? Deus, vamos levar para o lado material e humano. Deus, eu quero ser um profissional de barbearia. Eu quero ser um barbeiro profissional renomeado em toda a cidade, em todo o estado. Mas será que eu estou disposto a passar pelo processo até que essa visibilidade alcance a minha vida? Será que eu estou disposto a suportar os desafios, o começo que provavelmente eu não vou ter clientes, até que eu faça o meu nome? Isso significa uma coisa: existem pedidos que eu e você fazemos a Deus, existem orações que nós falamos para Deus: Deus, eu quero, Deus, me leva. Mas será que eu e você estamos realmente 100% dispostos a suportar todo o processo até que a gente conquiste aquilo que nós pedimos a Deus? Isso é muito sério, porque se você pediu, você precisa aguentar. Se você pediu, suporte, resista, porque há uma bênção na obediência, há uma bênção na constância, há uma bênção na resistência. Deus nos honra quando nós permanecemos firmes e fiéis. Ele atende às nossas vontades, mas nós também precisamos estar preparados para aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Então, vamos abrir o nosso coração nessa noite. E se porventura nós estamos fazendo pedidos a Deus, que nós possamos entender que vai vir processos e desafios antes disso, da gente conquistar aquilo que nós estamos pedindo. Há orações que nascem no Espírito, mas também há orações que nascem na carência. Qual é o tipo de oração que eu e você tem feito a Deus? A oração por necessidade espiritual ou a oração por necessidade da carne? A oração para nos fazer transbordar ou a oração para preencher um vazio? Tem oração que nasce da comparação, da ansiedade, da rebeldia. E quando nós oramos fora da vontade de Deus, nós corremos o risco de receber aquilo que nós pedimos, porque assim como eu disse, Deus ouve. E Deus muitas vezes sabe que vai ser um processo árduo, difícil, talvez demorado, mas Ele talvez queira ensinar algo para mim e para você. Por que o povo teve que caminhar anos e anos e anos em círculo no deserto antes de que eles chegassem na terra prometida? Para que eles aprendessem alguma lição. Então entenda que o deserto não é um lugar ruim. Talvez o que você pediu para Deus é bom, é maravilhoso, é lindo, mas você tem que estar preparado para passar pelo deserto. Você tem que estar preparado para passar pelos desafios. Você tem que estar preparado para lançar a sua pedra sobre o gigante. Você tem que estar preparado para poder superar os vales, os dias difíceis. Mas cuidado com a sua oração. Essa palavra vem como um alerta, para que tudo aquilo quanto a gente pedir a Deus, a gente pense antes de pedir. Será que eu estou fazendo o pedido de acordo com a vontade do Pai? Ou de acordo com a minha própria vontade? Cuidado com o motivo pelo qual eu e você vamos pedir a Deus as coisas, e com o tempo em que nós pedimos. Talvez o pedido até é certo, mas no tempo errado. Então ele se torna algo desafiador. Muitas vezes é até um pedido bom, mas está fora de tempo, está fora de época. Talvez ainda não é o ciclo que Deus tem preparado para você. E o exemplo disso nós vamos aprender hoje sobre a história de Samuel. Na verdade nós vamos falar sobre o povo de Israel, mas que está no livro de Samuel. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel 8.
Gostaria que você deixasse a sua Bíblia, porque durante essa ministração, durante essa palavra, nós vamos meditar nessa história e você vai poder acompanhar um pouco daquilo que aquele povo, aquela nação precisou enfrentar para que eles entendessem o poder que tem uma oração, o poder que tem um pedido, e que quando nós pedimos, muitas vezes há um processo a se enfrentar. Deixa a sua Bíblia aberta então em 1 Samuel capítulo 8. E nós vamos falar sobre um povo, o povo de Israel, que pediu algo que aos olhos deles parecia muito bom. Aquele povo, naquele período, nesse capítulo, ele cita que aquele povo não tinha um rei, mas as nações ao derredor tinham um rei. Tinha um homem carnal, um homem no qual estava ali liderando aquela nação. Então aquele povo, por certo momento, quis se parecer com as outras nações. Eles queriam também um rei, que os liderassem, que estivesse à frente deles. Então eles pediram. Então Samuel, no qual era o profeta daquela época, no qual até então, antes de ter um rei, liderava aquele povo, dava os conselhos, trazia as respostas que Deus o transmitia. Ele era um sacerdote, um mensageiro de Deus naquela época, antes de que tivesse o rei. Então Samuel já era um homem respeitado, experiente. Ele era um homem que aquilo que ele dizia as pessoas ouviam, as pessoas davam valor, porque ele tinha um relacionamento direto com o Pai, ele tinha um relacionamento direto com Deus. Então ele havia orientado aquele povo durante anos, e Deus havia usado ele poderosamente. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade, ele tinha uma relação com o Pai. Ele sabia os pedidos, ele sabia a hora certa, o tempo certo, as orações corretas a serem feitas. Então durante todo aquele período em que Samuel estava à frente daquele povo, aquele povo caminhou, aquele povo venceu, aquele povo cresceu, até que chegou esse momento no qual aquela nação pediu para que eles tivessem um rei, para que eles se comparassem assim como aquelas outras nações que estavam ao redor. Então Samuel, ele tinha filhos, então ele coloca os seus filhos como juízes daquela nação, daquele lugar. Mas os seus filhos não andavam com uma vida justa, com uma vida íntegra, com uma vida entregue na presença de Deus, porque eles eram corruptos, eles aceitavam subornos, eles distorciam aquilo que era justo e verdadeiro. Então aquele povo começa a se incomodar com a situação, e em vez de buscar olha que chave importante, em vez daquele povo buscar uma direção de Deus, eles pedem para Samuel: Samuel, unja um rei para que ele esteja sobre o nosso poder, para que ele esteja sobre a nossa nação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes nós pedimos algo para Deus sem perguntar se aquele algo é da vontade dele, sem perguntar se é aquilo mesmo que ele quer para as nossas vidas? Quantas vezes nós tomamos atitudes pelas nossas próprias emoções e vontades, sem saber se realmente é aquilo que Deus tinha preparado? Foi o que aquele povo fez. Em vez de buscar o Deus e fazer a vontade do Pai, em vez de perguntar aquilo que Deus queria, eles decidem copiar o modelo daquelas outras nações. Então eles se reúnem, vão até Samuel e dizem, em 1 Samuel 8,5, você que está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler: constitui sobre nós um rei, para que nos governe, como todas as nações têm. Aqui está a chave principal dessa história. Aquele povo está orando, de certa forma, ele pediu para a pessoa certa, para aquele que tinha contato direto com o Pai. Ele pediu para o sacerdote, e muitas vezes nós pedimos também para Deus: Deus, constitui sobre a minha vida aquilo, Deus, me leva para aquele lugar, Deus, faz isso, abre essa porta na minha vida. Mas por que em vez de nós falarmos Deus faz, Deus traz, Deus me leva, Deus faz aquilo outro, por que nós não falamos: Deus, é da tua vontade que eu vá para aquele lugar? Deus, é da tua vontade que eu tenha essas amizades? Deus, é da tua vontade que eu entre ou saia desse trabalho? Deus, é da tua vontade em que eu vá para aquele lugar? Deus, é da tua vontade em que eu fale essas coisas, em que eu tenha essas atitudes? Isso é muito importante.
Isso faz uma diferença enorme em nossas vidas, para que a gente não passe por tantos desafios. E muitas vezes nós reclamamos ainda de Deus, por nós passarmos por tantos problemas, mas esses problemas muitas vezes nós mesmos causamos para a gente. Nós mesmos atraímos muitas vezes esses desafios e problemas. Então eles não pedem para que Deus continue guiando eles, e nem pedem um líder segundo o coração dele, do Pai. Aquele povo não pediu um rei que fosse guiado pela vontade do Pai, mas eles pediram apenas um rei, apenas um homem no qual poderia ser falho, um homem no qual poderia levá-los eles para o caminho errado, um homem no qual poderia arruinar com a nação, com o império que eles tinham. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós pedimos coisas a Deus sem sabermos das consequências no qual nós vamos precisar enfrentar. E em outras palavras dizendo, muitas vezes quando nós fazemos isso, nós queremos algo das nossas próprias carnes, nós estamos dizendo: Deus, eu quero ser como o mundo, eu quero ser como todos são fora da igreja, eu quero agir como todos agem, eu quero viver como todos vivem. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas têm vontade, elas compram, elas têm vontade, elas vão, elas têm vontade, elas deixam de fazer, elas têm vontade, elas falam. Mas esse não é quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade. Nós precisamos carregar essa identidade. Nós precisamos ter no nosso DNA. O nosso DNA significa na nossa fala, no nosso jeito de se vestir, nas nossas atitudes, com o nosso comportamento. Isso é ser uma vida, é ter uma vida de intimidade, é ter uma vida que se espelha na palavra. E hoje nós vamos aprender 3 lições em que nós vamos entender a importância que faz fazer a oração correta. Então cuidado com a sua oração. E a primeira lição, o primeiro ponto que nós vamos aprender hoje é o perigo da comparação. A reação de Samuel ao ouvir aquela nação falando: Samuel, unja um rei para que a gente seja como as outras nações, para que a gente seja governado e liderado. A reação de Samuel automaticamente foi de tristeza, de chateação, porque ele sabia que não foi um pedido que foi orado, que foi consagrado, mas que foi um pedido emocional, espontâneo. Eu quero, me dá. Mas então Deus diz algo muito importante naquele momento a Samuel. Em 1 Samuel 8,7, o Senhor diz a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois eles não te rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Você imagina Deus dizendo para os anjos, você imagina Deus dizendo para o reino dele lá nos céus, na eternidade: os meus filhos lá na terra estão me pedindo coisas para que eu não esteja no centro da vontade deles. Os meus filhos lá na terra estão pedindo coisas que eu não estou de acordo, coisas que vão afastar eles da minha presença. Preste atenção nos seus pedidos, para que não venham te afastar da presença do Senhor, da casa do Senhor, das pessoas que te edificam. Preste atenção naquilo que você pede. E Deus está dizendo a Samuel: o problema não é com você, Samuel. O problema não é a tua liderança, não é a forma que você está conduzindo esse povo, mas o problema é que eles estão rejeitando a minha liderança. O problema é que eles estão negando a minha presença. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Nas nossas pequenas atitudes, nós rejeitamos a presença de Deus, nós rejeitamos o agir de Deus, e nós colocamos as nossas próprias vontades como prioridade da nossa rotina de vida.
E olha que forte, a oração deles naquele momento parecia soar até espiritual, porque eles pediram para a pessoa certa, aquele no qual era usado por Deus. Mas a intenção do coração deles não era um pedido certo, não era o pedido que agradava a voz de Deus. Eles na verdade estavam escondendo uma rejeição dentro deles mesmos, por ser a única nação que era diferente das outras. Eles estavam se acomodando com os padrões do mundo. Em Romanos 12:2 fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, porque só dessa forma nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só dessa forma, quando nós queremos renovar a nossa mente dia após dia, buscando sabedoria e discernimento na palavra e naquilo que Deus nos diz. E aquele povo, eles não estavam pedindo uma direção divina, mas eles estavam cansados da forma como Deus os conduzia. Eles queriam um rei porque as outras nações tinham. E aqui está o primeiro perigo da oração, porque quando nós começamos a orar movido à comparação por aquilo que as pessoas estão vivendo, muitas vezes eu vou parar de viver aquilo que Deus tinha para mim. Não se compare com aquilo que outras pessoas estão vivendo. Não se compare com aquilo que você está vendo. Talvez as pessoas estão conquistando, estão ganhando, estão crescendo, estão evoluindo, e você ainda não. Mas você precisa viver o seu processo e as pessoas os delas. Nem todo processo é igual. Cada pessoa vive o seu. Cada pessoa tem o seu tempo de conquista. Não queira se parecer com os outros. Não queira ter o que o outro tem. Você é especial, você é único. Deus tem algo especial para você. Deus tem uma bênção específica para você. Então cuidado com a sua oração. Cuidado para você não pedir aquilo que é a bênção de outro. Porque talvez Deus pode olhar para você e falar: você quer aquilo que é o do outro? Então tá bom, toma. Mas e aí? E o processo? Até que você conquiste aquilo que a pessoa já conquistou. Você sabe a luta que ela teve para conquistar? Você sabe os desafios que ela enfrentou? Os gigantes que ela derrotou? É muito sério. Para a gente dar uma quebrada no gelo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: cuidado com a sua oração. Essa palavra é séria, ela é confrontadora, mas ela é precisa. Ela é necessária. É ruim às vezes ser confrontado. É ruim às vezes ouvir alguma correção ou ensinamento. Mas é necessário. A palavra mesmo diz que o mundo padece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra. E enquanto nós não tivermos o conhecimento claro do que a palavra nos diz, nós vamos errar. Então é necessário que hajam palavras, é necessário que hajam correções, é necessário que hajam ensinamentos para que a gente tenha uma vida mais justa, mais digna aqui, para que a gente viva na eternidade com Cristo. Porque as nossas atitudes, as nossas falas vão interferir muitas vezes naquilo que nós carregamos. E quantas vezes nós oramos dessa forma, nos comparando com as pessoas? Senhor, abençoa a minha vida porque você abençoa de tal pessoa. Senhor, me dá o que aquela pessoa também tem. Senhor, se o Senhor fez por ele, por que o Senhor não faz por mim também? Essas orações nascem da comparação, da falta de algo. E essa comparação vem como um ladrão para tirar a nossa comunhão com o Pai e com os irmãos também. Ela te faz olhar para os outros e esquecer do que o seu Deus pode fazer para você e qual o propósito você carrega nele. A comparação tem um perigo muito grande. Então não se compare com os outros. Israel caiu nesse erro, nesse engano, e eles não perceberam que eles tinham o que nenhuma outra nação tinha. Todas as nações tinham um rei, mas eles tinham um sacerdote, um profeta no qual tinha relacionamento com Deus. Eles já tinham tudo. Eles já tinham Deus como o líder, como aquela pessoa que conduzia a própria
própria nação deles. Talvez você está reclamando de barriga cheia, talvez a presença de Deus já está sobre a sua vida, e você tem pedido algo que está fora da vontade dEle. Aquela nação já tinha a presença de Deus, mas eles queriam algo que eles não tinham. Mas o que eles queriam não era o que Deus queria para eles. O próprio Deus reinava sobre eles, mas o desejo deles de se parecer com todo mundo levou a uma rejeição do céu. Eles rejeitaram a presença de Deus, eles rejeitaram aquele que Deus era para eles. Quando nós oramos desejando ser como o mundo, Deus pode até nos deixar viver aquilo que nós queremos, o que o mundo está vivendo. Mas muitas vezes lá na frente nós vamos sentir falta daquilo que nós não conseguimos desfrutar pela presença de Deus. Talvez hoje você não sinta falta. Talvez hoje o seu ego esteja sendo bem saciado. Talvez hoje as suas vontades estejam sendo supridas por aquilo que você tem pedido sem direção de Deus. Mas até quando? Por quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo vai durar os prazeres da carne? Quanto tempo dura as pequenas emoções em lugares onde Deus não te mandou ir? Quanto tempo dura as amizades falsas? Quanto tempo dura os relacionamentos tóxicos? Dura pouco. Cuidado com a sua oração, porque ela pode revelar se o seu coração está olhando para as suas próprias vontades ou para as vontades que Deus tem para você. Então cuidado. E o segundo ponto que Deus quer nos ensinar é: nem toda resposta é aprovação. Nem toda resposta que você receber de Deus vai ser porque Ele está de acordo com aquilo que você pediu. É aí que os desafios começam a vir. É aí que os desertos chegam. Nem todo deserto, nós falamos isso no devocional, não sei se foi ontem ou hoje. Nem todo deserto é o inimigo que te leva. Existem desertos que é nós mesmos que criamos. Existem gigantes que é nós mesmos que criamos. Existem dias difíceis que são nós mesmos que criamos. Pelas nossas vontades, pela nossa falha, e não tomar cuidado na hora de pedir algo a Deus. Então Samuel, como um bom profeta, ele avisa o povo e ele diz: vocês querem um rei? Então entendam o preço disso. Então ele começa a listar algumas consequências. O rei tomará seus filhos para guerrear, tomará suas filhas para trabalhar no palácio, tomará o melhor dos seus campos e vinhas. Vocês serão servos do sistema que pediram. Ou seja, há uma consequência. Vocês estão dispostos ainda assim a enfrentar essas consequências para que o desejo de vocês seja cumprido? Samuel, ainda com uma paixão, um amor por aquele povo, ele ainda tenta alertar aquele povo: vocês estão dispostos a passar por tudo isso para que a vontade de vocês seja cumprida? Mas eles responderam a Samuel: nós queremos um rei sobre nós. Então Deus diz a Samuel: dá-lhes um rei então. É isso que você quer? Está aqui. Você pediu, eu te dei. Essa é uma das frases mais tristes que a Bíblia poderia nos mostrar, porque aquela nação tinha tudo, e ao mesmo tempo eles preferiram escolher nada. Porque Deus não está dizendo isso como quem aprova, mas como quem permite ensinar. Deus não aprovou o pedido daquela nação, mas Ele decidiu ensinar aquele povo que o que eles estavam escolhendo não era aquilo que Ele tinha preparado. Às vezes Deus diz sim para você, não porque Ele concorda, mas porque Ele vai usar da situação para moldar o seu coração. Então existem desafios e desertos que são necessários para que eu e você sejamos moldados por Deus. Mas existem um porém. Existem
desertos que nós temos a escolha, a oportunidade de não precisar passar. Existem batalhas que são necessárias para que eu e você sejamos forjados, para que o nosso caráter esteja mais firmado na presença. Mas existem tempestades que eu e você criamos sem necessidade, que talvez esteja atrasando o nosso chamado, o nosso propósito. Talvez você tenha um talento tão grande, você carrega algo tão profundo, mas você ainda não está vivendo. Sabe por quê? Porque talvez as suas escolhas estejam erradas, os teus pedidos estejam errados. Só é usado quem está disposto. Todo mundo pode ser usado por Deus. Todo mundo pode ter uma intimidade e ouvir a voz de Deus. Depois que Jesus se entregou numa cruz, o véu foi rasgado, ele disse: está consumado. Foi declarado que agora todos nós temos o livre acesso ao Pai. Todos nós podemos ajoelhar aonde nós estivermos, ou em pé, com os nossos olhos fechados, mas levantar um clamor, um altar de adoração e falar: Deus, eu preciso de Ti. Todos nós podemos fazer isso hoje. Todos nós temos essa opção, essa escolha. Mas quando nós escolhemos errado, nós fazemos as escolhas erradas e tomamos as atitudes que Deus não se agradava, muitas vezes Ele permite. Sabe por quê? Muitas vezes esse é o sim pedagógico de Deus. É o sim dele para te ensinar, em que você deveria ter dependido um pouco mais dele antes de tomar as suas próprias escolhas. E muitas vezes ele te dá o que você pediu, e só a experiência, vivendo aquilo, os dias difíceis, vai te ensinar que a obediência teria te poupado de viver algumas coisas pelo qual você não gostaria de viver. Por exemplo, o povo pediu carne no deserto e recebeu, mas logo veio a praga. O povo pediu um rei e recebeu Saul, mas logo veio o peso. Aquilo que você pede hoje pode influenciar seus próximos anos. Então cuidado com a sua oração. Existe um perigo na comparação. E nem toda resposta é a aprovação de Deus. Mas também Deus quer nos ensinar que quando nós insistimos no nosso desejo, preste atenção nisso, quando nós insistimos no nosso desejo, nós podemos perder o governo de Deus até que a gente volte na presença dEle. Deus disse então no verso 7 daquele mesmo capítulo: eles não rejeitaram a ti, Samuel, mas a mim, para que eu não reinasse sobre eles. E a consequência mais grave dessa oração que aquele povo fez foi que ele perdeu o governo de Deus pelo qual eles tinham naquele momento. Antes, Israel era uma nação guiada pela voz divina. Deus falava por meio dos profetas, dirigia o povo no campo de batalha, mandava maná do céu, abria os mares para eles. Mas depois daquele pedido, Deus se afastou do centro da liderança deles, porque foi o que eles pediram. Então cuidado com a sua oração, para que Deus não saia do centro da sua vida, para que você não entregue o controle, para que você não tome o controle das mãos dele para si. Porque quando nós estamos no controle, é como se nós estivéssemos correndo no escuro, com os nossos olhos fechados, com um fone de ouvido no máximo. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não consegue escutar as direções. Essa é uma vida sem Deus. É uma vida onde nós não sabemos qual vai ser o nosso fim. Mas quando nós estamos firmados na identidade, na palavra de Deus, nós sabemos que a eternidade nos aguarda, que a nossa vida é uma vida passageira aqui na terra, que há uma promessa, que há um propósito no qual Deus declarou sobre as nossas vidas que nós viveríamos. Então faça as orações corretas. Busca mais sabedoria na hora de pedir algo a Deus e pergunte se é da vontade dEle. Porque o preço é alto quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E o primeiro rei que aquele povo recebeu foi Saul, um homem bonito, um homem forte, imponente.
tudo aquilo que eles gostariam de ter. Alguém que aparentavelmente por fora era excelente, era o ideal, mas que por dentro, lá na frente, foi o homem que passou por grandes desafios, foi o homem no qual ele passou pelo orgulho, ele foi dominado pela inveja, pela desobediência. Ou seja, Deus tinha algo muito melhor do que Saul para aquela nação. Mas pela pressa, pela desobediência, pela inconstância, aquele povo teve que sofrer por um tempo. Então, Saul, ele perdeu o Espírito de Deus e acabou se destruindo e acabando com aquela nação. E o que Deus está nos mostrando aqui é algo simples, que quando nós insistimos em algo que Deus disse não, o final sempre vai ser uma frustração. Às vezes nós oramos pedindo uma resposta imediata, mas Deus quer nos dar maturidade. Deus quer nos dar paciência. Deus quer nos dar calma. Filho, espera, não é a hora. Filho, não vai. Filho, fica. Filho, não é isso que eu tenho para você. Talvez Deus tenha falado para vocês, mas nós não temos dado ouvido. Eu gosto muito de repetir uma frase que eu já consegui encaixar em diversas mensagens, diversos bate-papos, até num devocional que a gente fez, eu acredito que a gente falou sobre isso também. Muitas vezes, quando nós estamos ouvindo muitas vozes contrárias ao mesmo tempo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Muitas vezes as nossas atitudes, aquilo que nós estamos falando, fala tão alto, mas tão alto, que o exemplo que nós carregamos da presença de Deus, ninguém consegue enxergar. E é assim como funciona as respostas de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos nos enchendo tanto do nosso ego, das nossas vontades, dos nossos desejos, que aquilo que Deus tem nos falado no secreto todos os dias, tem ficado muito baixo, e nós não temos escutado. Muitas vezes nós pedimos uma porta, e Deus quer nos ensinar que Ele tem um portal muito maior. Muitas vezes nós queremos ir pelo caminho fácil, onde está mais acessível, onde é mais prazeroso. Mas por mais difícil que seja vencer os gigantes, por mais difícil que seja vencer as próprias vontades, vencer os nossos desejos, mas toma cuidado com a oração. Toma cuidado com aquilo que você pede a Deus. Se consagre antes. Eu creio que não é à toa que o pastor ele teve um desejo no coração de fazer 30 dias de propósito, de jejum, de devocional. Todos os homens aqui foram convidados a fazer esse propósito com a gente. Nós podemos ver aqui diversos homens, pelo menos uns 30, 40 homens aqui. Mas no grupo lá existem apenas 6. Isso é uma repreensão, falando que quem não está fazendo parte está errado? Não. Mas ontem eu tive a oportunidade de ministrar para os jovens, e eu falei, quando nós queremos viver algo diferente, nós precisamos fazer algo diferente. Talvez você tenha a oportunidade de acordar todos os dias às 5h30, entrar num grupo com mais 5, 6, 7 pessoas, ouvir a palavra de Deus, se consagrar para que o seu dia seja guiado pela presença, mas você não faz porque você está com sono, você está cansado, você não quer perder um tempinho do seu sono para você ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes quando você não perde um pouquinho, você não renuncia às suas vontades, os seus desejos, você não vive milagres, e as suas orações vai ser de acordo com as suas vontades, e as consequências muitas vezes vão ser longas demais. Muitas vezes Deus nos permite que a gente passe pelo Saul para entender que ele tinha o Davi preparado lá na frente para a gente. Muitas
Muitas vezes Deus nos permite passar pelas tempestades para nos mostrar que lá na frente a vontade dele era muito melhor do que a que a gente tinha. Então, com tudo isso, Deus mesmo assim não abandonou aquele povo. Depois de anos, depois de Saul, então Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração. E perceba o processo que aquele povo precisou enfrentar até que Davi assumisse o trono. O povo precisou passar por um Saul, precisou passar pelas dificuldades, pelas tempestades, pela destruição, pela comparação, pela inveja, para entender que havia algo muito melhor preparado lá na frente. Muitas vezes Deus permite que você passe pelos Sauls, pelos dias difíceis, pelos vales. Deus permite que você viva aquilo que não é perfeito, para que você aprenda a reconhecer aquilo que é eterno, aquilo que não vai ter fim. Então, Deus talvez deixa você ter Saul, aquele que aparenta o sucesso, o brilho, aquele que é imponente, aquele que é forte, para que lá na frente você veja que você precisava do Davi, aquele que tinha relacionamento com o Pai. Há uma chave poderosa quando nós falamos de relacionamento, porque o relacionamento é o que vai nos permitir ter uma oração de acordo com a vontade dele. Foi intencional hoje nós ficarmos apenas com um tema aqui, com um cuidado bem grande, porque as consequências podem ser grandes quando nós fazemos a oração errada. Então cuidado com a sua oração. Não peça o que todo mundo tem, peça o que Deus pode te entregar. Peça o que Ele quer te entregar. Peça o que Ele tem para você. E o tema cuidado com a sua oração não é para te assustar, mas para te despertar a viver de acordo com a vontade de Deus daqui em diante. Não é para te julgar, porque nós somos falhos. Todos nós, sem exceção, nós somos falhos em algum dia pedir algo a Deus de que seja para saciar as nossas vontades. Mas Deus hoje está nos dando um alerta. Filho, vigia as tuas falas. Há um poder muito grande naquilo que nós liberamos e declaramos, poder de vida ou de morte, poder de abençoar ou de amaldiçoar. E Deus quer nos ensinar hoje que através da maturidade espiritual, através de um relacionamento, de uma busca com Ele diária, nós vamos viver os milagres, nós vamos viver as maravilhas e as bênçãos que Ele tem para a gente, muitas vezes sem precisar passar por tantos processos e desafios. E hoje o Espírito Santo está dizendo a nós: a oração é poderosa, mas também ela é responsabilidade. Ore com responsabilidade, peça com responsabilidade, haja com responsabilidade, seja a responsabilidade. Eu gostaria que o louvor subisse, para que a gente pudesse nesse momento abrir o nosso coração por completo, para que a presença dele invada a nossa mente, a ponto de que todas as nossas vontades, os nossos desejos caiam por terra. Eu gostaria que você por um momento fechasse os seus olhos. Se quiser levantar, pode levantar, igreja, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos e comece apenas a meditar. Comece apenas a meditar nessa oração. Deus, hoje nesse momento nós estamos aqui em Tua presença. Nós levantamos um altar aqui de adoração desde o começo desse culto, Pai. Nós entregamos o nosso melhor clamor, a nossa melhor adoração, desde o momento dos louvores, porque nós queremos estar mais íntimos do Senhor. Nós queremos ser tocados por Tua glória, majestade, bondade, graça, misericórdia, Pai. Mas nós, durante essa palavra, nós fomos confrontados, Pai, em que nós precisávamos ter a oração de acordo com a Tua vontade, que nós precisamos vigiar os nossos pedidos, que nós precisamos vigiar as nossas intenções, que nós precisamos vigiar as nossas falas. Então, Deus, derrama agora, neste momento, sabedoria, discernimento, para que a gente ouça a Tua voz e tenha sabedoria na hora de pedir aquilo que o Senhor deseja para a gente, Pai.
Que a gente não venha cometer os erros de pedir algo para saciar os nossos desejos, as nossas vontades apenas, mas nós queremos viver os teus planos, nós queremos viver o nosso propósito por completo. Nós sabemos que vai existir processos, que vai existir desertos, que vai existir gigantes, mas que nós possamos, Pai, passar por algum deles sem precisar errar. Que nós possamos, Pai, acertar na hora de pedir aquilo que nós desejamos, Pai. Que nós possamos, Pai, alcançar um novo nível de maturidade nessa noite. Então derrama sobre nós, Pai, maturidade, derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós discernimento. Nós queremos ser tocados por Tua glória, nós queremos mais e mais e mais da Tua presença, nós queremos mais intimidade, nós queremos tomar mais cuidado com as nossas falhas, com as nossas falas, nós queremos tomar mais cuidado com as nossas orações, nós queremos tomar mais cuidado com o nosso jeito de ser. Então venha nos tocar por completo, porque nós não queremos errar, mas nós queremos ser filhos e filhas segundo o Teu coração, Jesus. É o que nós te pedimos, Pai.